Você que está pensando em desistir, vem para cá. Eu quero... Cara, a gente precisa fazer isso. A igreja precisa estar a porta tem que estar aberta. Pega os irmãos que gostam de orar, cara, que está temporariamente disponível para o mercado de trabalho Sim. e manda a marcha. Então, assim, acho que as igrejas têm que adotar essa parada da Open Church, a igreja aberta. E dentro disso, a Júlia até perguntou lá, o que tu, que ela é sulista, né? O que tu acredita que teu ministério tem contribuído nessa geração? Até referente ao que o Francimar falou. Cara, hoje a gente tem um projeto, a gente deu start esse mês no projeto Reforço Escolar, porque é uma das coisas que ficou, as nossas crianças, infelizmente, aí sofreram demais dentro de casa, então a gente que tem um contato com o Conselho Tutelar, o pessoal sinaliza, infelizmente, o índice de abuso, o índice de agressão, abuso de todos os modos que você imaginar, ele cresceu e cresceu demais no período da pandemia. E aí entra a questão das crianças não estarem se desenvolvendo dentro das escolas. E aí a gente abriu uma turma com vaga para 20 crianças para começar no sábado, com professoras, tudo voluntário, material didático, tudo. Já, a gente ganhou um monte de coisa, fazer um merchan da pastora Ellen. No dia do aniversário da pastora Ellen, o pessoal, o que você quer ganhar? Ela falou assim, eu quero ganhar caderno, caneta, lápis para o trabalho do reforço escolar para as crianças que a gente quer alcançar. Quando chegar no 20, a gente quer abrir mais e a gente quer fazer o projeto do... Quer dizer, nós já damos início no projeto na Open Church. A gente quer levar isso para chegar um momento da igreja ficar aberta o dia inteiro, ter várias atividades. Essa é a nossa ideia. Então hoje a gente tem já começou esse projeto e a gente quer voar com muito mais coisas ainda. Pra gente ir pros finalmente, deixa eu te fazer essa pergunta. Na questão da... Você comentou lá no início sobre a questão da psicologia, né? Como que você tem agregado isso para dentro da igreja hoje? Como que você tem levado isso? Porque, assim, ainda tem tabu sobre isso. Então, por exemplo, os mais antigos têm essa dificuldade ainda de entender. E principalmente, como o Francimar falou, nessa geração do fast food, que tudo é muito rápido, e aí tem essa pegada aí dos 30 segundos, e passou dos 30 segundos eu não presto mais atenção. Como que você tem levado isso para dentro da igreja? Cara, assim, ó, a gente sempre tem dificuldade. Se você arrumar voluntários, se você falar assim, eu preciso de voluntário, eu preciso de um psicólogo aqui para atender 3 horas na igreja, é capaz de você arrumar. O que você não vai conseguir é que as próprias pessoas da própria igreja aderem isso. Então, assim, a gente precisa, falo como pastor, assim, a gente precisa melhorar isso com a nossa liderança, conversando com as pessoas, para a gente ir trazendo isso para as outras. Que nem, por que muitos pastores estão se arrebentando? Porque o cara sempre teve dificuldade de abrir. O cara sempre teve dificuldade de... E a psicologia nada mais é do que você sentar, cara, e falar. Você vai falando ali, ela vai fazendo um mapeamento e vai chegar o que está acontecendo. Você sabe disso. Então tem coisas tem coisas que são espirituais e tem coisas que são chaves emocionais que precisam ser trabalhadas e não tem para onde correr. O que o espiritual tem que alcançar, vai alcançar. E aquilo emocional que precisa ser trabalhado em você, que você talvez nem perceba. Então eu estava compartilhando com a minha esposa algumas coisas que eu venho percebendo como eu sou hoje e o quanto que eu preciso. E tipo assim, já falei diversas vezes, mas nunca tive ação. Já peguei telefone, pô, preciso passar no psicólogo. Cara, nunca fui. E eu preciso. E naturalmente, a igreja vendo isso do seu pastor, fica muito mais fácil das pessoas começarem a se abrir. Porque olha e fala assim, caramba, eu até lembro de uma frase, né, de uma pessoa lá na igreja, que falou assim, que o nosso pastor teve um tempo, é natural, acho que todo tempo é daquele de olhar e falar, ai, como eu tenho vontade de dar uma parada. Acho que todo mundo sente isso, né, de cansaço. E aí ele abriu no culto. Ele chegou lá e falou assim, galera, essas semanas que passaram, eu quase larguei tudo. Tava cansado. Queria de verdade largar tudo e, sei lá, ver outra coisa pra minha vida, sabe?
E aí uma das irmãs que estavam lá, ela parou assim, ela olhou. Ela falou, meu, eu estava com o mesmo sentimento do pastor. E se ele pode ter esse sentimento, eu também posso. Caramba. Então eu vou continuar. Porque se ele tem essa facilidade de se expressar nisso, então eu também posso. Então consegue entender a pegada? Então quando o líder, ele é o primeiro a fazer... Quando parte de lá, né? Parte de lá, todo mundo começa a entrar na mesma pegada. O líder é isso, né? Ele, na verdade, ele não manda os outros fazerem, né? Ele é aquele cara que faz e todo mundo vem na bota, como diz os rappers. Você falando isso, eu lembrei A minha esposa a gente começou a fazer uma reeducação alimentar. Cara, aquilo começou a fazer muito bem pra nós. Então a gente tirou açúcar, tomou café sem açúcar. Claro que a gente... É monocarbo? Não sei. Claro, a gente... Preciso fazer isso, Bé. Então a gente... Pega mais energético pra mim. Então ela começou a fazer esse trabalho de reeducação alimentar e tal. E aí, que nem hoje eu tomo café com açúcar, eu tomo. Só que eu vou num lugar, a pessoa tem um café com açúcar, eu tomo porque tá com açúcar lá, tá na casa dela. Não vou falar que não vou tomar. Eu gosto de café demais. O pessoal vira e mexe, aparece. Esses dias lá, o membro da igreja lá, meu irmãozão, a Mauri, me aparece com 10 cápsulas da Nespresso da Starbucks. Aproveita, galera. O Starbucks, Nespresso. Patrocina nós. Júlia, já entrei em contato com a Nespresso. E aí, poxa, aqui é assim, a gente já aproveita o time. Aliás, você que não curtiu, não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Inclusive você que não me segue lá nas redes sociais, por favor. Eu também, tá? Ailton Kazumba, manda fogo lá. Só porque ele tem 1 milhão, então... só tá. tenho 300 seguidores, Tá bom. Bateu 3K lá, eu mando um joia pra você. Me ajuda aí, pô. E aí, minha esposa começou a fazer a reeducação alimentar, pô, e a gente começou a, tipo, porque às vezes a pessoa não é gorda, ela tá inchada. Se animou? Eu tô achando que eu tô inchado. Viu? Eu não sou gordo, eu tô inchado. É isso aí, ó, já ficou... Já vou usar isso aí. Já usa esse... Assim, eu tenho que cortar o açúcar e tal, tem que cortar um monte de coisa. E... Não, menos... Por favor, põe água pra ele, por gentileza. Desculpa. Bom, aí minha esposa começou a fazer a reeducação alimentar. Pô, e a gente começou... Falou, o que vocês estão fazendo? Tô fazendo reeducação alimentar. E a irmã da igreja, eu quero fazer. A outra, eu quero... Fizeram um grupo e começaram. Tinha uma irmã lá, a irmã Alessandra. Até hoje a irmã Alessandra, ela tava já praticamente com cirurgia marcada pro joelho. Começou a fazer a reeducação alimentar, cortou o açúcar. Meu... Já era. A irmã bate perna e até demais. O marido dela tá reclamando. Pô, minha mulher curou, só não sai de casa, só não para em casa. Só não para em casa, brincadeira, Elias. Deus abençoe. Meu, mas é isso. É isso aí. E falam que o açúcar, ele chega a ser, cara, mais viciante do que cocaína. Então, e na verdade tem gente que tá viciado no café, mas não é o café, né? É o açúcar. Então, assim, eu já percebi que eu tô viciado no café e eu preciso diminuir o café por causa da cafeína. Meu, eu vou te falar, tem um discípulo meu aí que me deu 1 quilo de café. É? Aqueles café pra moer. Porque eu ganhei a máquina de moer. Falei, gente, ganhei a máquina de moer. Quem quiser comprar grão aí, fica à vontade. O cara me deu 1 quilo, assim, de café. Aí, ó, top. Foi 1 quilo, David? Foi, 5 quilos. 5 quilos. Já tomou 1 quilo, pelo menos? Mano, chegou ao ponto de até estragar de tanto que tinha. Meu Deus, mano. Falei pra ele, meu, pelo amor de Deus. Mas enfim, então assim, aí a minha esposa começou esse trabalho. Eu quero. Eu quero. Aliás, gente, o Ailton chegou aqui querendo tomar café. E não tinha. Não, eu não falei nada. Eu não falei nada. Ô, Júlia, faz patrocínio de café, por favor. A Starbucks tá entregando. Eu quero um Mac. Então, aí você falando isso Mentira, que... Eu quero não, eu quero falar Dog Burger. Nossa. Quero não. Mac Dog Burgers. Fala Dog Burgers, tamo junto. Pelo amor de Deus. Aqui já foi um Brincadeira, foi uma piada. Foi uma piada. Que é isso? Vocês não sabem o que é brincadeira? Então, aí você falando isso, aí partiu da minha esposa e minha esposa começou a ir fazer esse trabalho. Eu lembro também que eu fiz um trabalho lá, inclusive com a irmã da igreja, a Lu, top. Fiz um trabalho
bem interessante com a gente de coach. Né? É claro que... Pode coach? Ah? E pode coach? Esse podcast. E pode? Como assim, rapaz? Enfim. E aí, pô, a Lu fez um trabalho bacana e algumas pessoas da igreja também aderiram. Então, assim, bem bacana você falar isso, porque partindo de fato do pastor, e eu acho que pastor, cara, tem que urgente correr sempre. Se não, tem que procurar alguém, cara. Tem que ter um pastor que você tem um ambiente seguro para você compartilhar, para você conversar. E lógico, tem a outra parte que o psicólogo é muito importante a pessoa procurar. Não é porque minha cunhada, Carol, é psicóloga, mas